Alô amigos, Juliano Borges aqui. Eu estou aqui no meu momento de ensaio, preparando músicas para gravar durante a semana, preparando algumas aulas também, e parei aqui para fazer um videozinho para tirar algumas curiosidades que a turma tem quando me veem tocando com as duas mãos no acordeon. Primeira curiosidade, se esse acordeon foi feito com a configuração diferente para que facilite essa forma de tocar. Não, esse acordeon é um acordeon com baixaria normal, configuração padrão. E por que a turma me vê, na maioria das vezes, tocando só na baixaria com esse acordeon? Em função do mecanismo. Esse acordeon ele tem um mecanismo simplesmente perfeito. E isso faz com que facilite essa forma que eu adotei de tocar, usando ou só a mão esquerda ou as duas mãos na baixaria. Segunda curiosidade, quando eu toco com as duas mãos na baixaria, qual a mão que sola, qual a mão que faz base, quando as duas não estão solando ao mesmo tempo? Pois bem, eu tenho mais facilidade de solar com a mão direita, por incrível que pareça. Porque teria que ser ao contrário pela lógica, né? Porque a mão esquerda, nós já temos ela pronta, né? O mecanismo da mão esquerda já está pronto, mas eu tenho mais facilidade em fazer a base com a mão esquerda do que com a mão direita. E tenho mais facilidade de solar com a mão direita. Então, quando pega um trecho de uma música onde tem base e solo, eu prefiro solar com a mão direita e fazer a base com a mão esquerda. Existem diferentes formas de fazer uma mesma música, um mesmo trecho. Exemplo, vamos pegar o Gaiteiro do Albino Manique aqui como exemplo. Trecho 1. Eu posso fazer o trecho 1 todo com a mão direita e a base com a mão esquerda. Exemplo. Ou eu posso dividir essa tarefa. Exemplo. As duas mãos dividindo o solo, naturalmente fica sem a base de fundo. Mas a gente consegue manter o andamento, a firmeza do andamento no próprio solo, independente de ter a base ou não. Então são diferentes formas de tocar. Variação. A parte da variação, por exemplo. Naturalmente, é mais fácil fazer essa variação com a mão esquerda, porque, como eu falo, o mecanismo da mão esquerda já está pronto. Porém, eu faço com a mão direita, e aí sim, eu uso a mão esquerda para fazer a base. Vejam só. Um outro detalhe é que quando se usa a base na mão esquerda e sola com a direita, essa base ela tem que ser feita com as figuras bem staccato, ou seja, as figurinhas mais secas possíveis. A gente fala, né, as notas secas, tocada staccato, né? Que é para não embolar a sonoridade, porque se trata de um timbre bastante grave. E esse mesmo timbre que eu tenho na parte superior do acordeon, eu tenho na parte inferior, e naturalmente algumas figuras se batem durante o tempo. A gente acaba tocando a mesma figura, ou às vezes a figura com um intervalo de segunda maior, enfim, aqueles intervalos que fazem com que as frases acabem ficando um pouco emboladas. Então sempre cuida-se a base, fazendo mais staccato possível, não acentuando muito. Uma outra curiosidade que a turma tem: consegue tocar qualquer música no tom original? Não. Com as duas mãos, a gente precisa adaptar as tonalidades. Por quê? Porque nós precisamos de uma extensão para as duas mãos
trabalharem. Então eu trago muitas músicas para Lá bemol, Ré bemol, Sol bemol, são esses 3 tons, os tons que eu mais toco. Então a gente pega uma música em Sol, por exemplo, a gente tem a opção de subir meio tom ou baixar meio tom, né? Pega uma música de Ré, baixa meio tom. Então essa é uma adaptação que eu faço trazendo as músicas de uma outra tonalidade para essas tonalidades que me oferecem recurso em ambas as mãos. Outra pergunta frequente: qual é o passo a passo correto para chegar a esse nível? O primeiro passo é você dominar a mão esquerda, ou seja, tocar tudo o que for possível com a mão esquerda, conhecer tudo com a mão esquerda, que é a mão que já tem o mecanismo pronto. E após dominar a mão esquerda, aí sim, aí você começa a trazer a mão direita, porque precisa uma inversão de informação. O nosso cérebro, ele precisa inverter a forma de analisar, ou seja, o próprio desenho da escala, porque nós temos uma mão que está acostumada a trabalhar com o teclado e o mecanismo é totalmente diferente, mas não é impossível. Então, com muito esforço, muito treino e muita análise sobre o mecanismo da baixaria, que é um fator muito importante, é a gente conhecer o mecanismo, saber que a baixaria ela tem uma oitava incompleta, são várias oitavas trabalhando junto ao mesmo tempo, né? Mas quando a gente toca a baixaria, a gente está andando em círculo. Exemplo, uma escala natural maior de Dó. Como que funciona no teclado? Uma oitava até a outra. Na baixaria, ela funciona dessa forma. Ou seja, ela não fecha a oitava. Ela começa da tônica e volta na tônica. Então, todo esse mecanismo, essa construção, é importante a gente conhecer, a gente ter esse conhecimento para poder chegar a algumas conclusões. Exemplo, algumas técnicas do teclado é impossível fazer na baixaria justamente por não ter uma oitava completa. Uma música que tem contra de baixaria, por exemplo, é impossível trabalhar com uma mão só. Exemplo, Madrugada. Então, são algumas curiosidades que a turma tem e eu parei aqui, comecei a fazer um vídeo e parei para falar um pouquinho sobre essa forma inusitada de tocar com as 2 mãos na baixaria. Existe algum método que ensina? Acredito que não, eu desconheço. E pretendo, inclusive, futuramente, criar um método ensinando um passo a passo. Já faço isso em videoaulas, mas pretendo criar um método em PDF ou algo assim, ensinando o passo a passo, que foi a forma que eu consegui aprender, entender e, naturalmente, irei ensinar. Grande abraço a todos.